Olá, alunos do segundo ano. Vamos dar sequência aos nossos estudos de física. Fascículo 8, setor B, aula 38, ondas eletromagnéticas. Vamos lá? Fascículo 8, setor B, aula 38, ondas eletromagnéticas. Enem, oscilações, ondas, óptica e radiação. Ondas eletromagnéticas. Não é possível percebê-las, mas elas estão presentes nos celulares, no rádio e na televisão. São tantos equipamentos que se comunicam por meio dessas frequências que é preciso muito cuidado para que um não interfira no outro. A gente aqui no estúdio até desliga os nossos, mas você já imaginou que a balança da padaria pode ser afetada pelo celular que está no seu bolso? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo inaugurou uma câmara de testes para ajudar a indústria a medir e evitar esses problemas. Só assim para a gente perceber a presença das ondas eletromagnéticas. Esse ruído que a gente escuta quando aproxima o celular de uma caixa de som é sinal de que elas estão lá. Uma onda eletromagnética é um fenômeno que tem uma dificuldade que ele não pode ser ouvido, não é cheirado, não é visto e não é percebido por nenhum dos nossos sentidos. Então, em geral, é muito difícil a gente percebê-lo. E também estão presentes em todos os cantos. É que a onda eletromagnética transporta energia pela superfície terrestre com a velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Graças a ela, nos comunicamos via satélite ou pelo celular, ouvimos rádio e assistimos televisão. O problema de toda essa tecnologia reunida acontece quando a onda eletromagnética de um aparelho interfere no funcionamento do outro. Normalmente essa interferência só causa mais desconforto. É o caso típico de um liquidificador e a televisão, por exemplo. Ela só pode trazer algum tipo de perda quando envolve, por exemplo, computadores ou equipamentos de comunicação, onde ela pode, como é que a gente fala? Ela pode prejudicar os dados, né? Ela pode apagar dados ou modificar dados do computador e com isso o consumidor pode ter algum prejuízo. Para estudar o fenômeno e melhorar a performance dos produtos eletrônicos fabricados no Brasil, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, inaugurou uma câmara de testes eletromagnéticos. A sala é toda revestida com espuma na forma de cones, pirâmides e painéis, para impedir a propagação das ondas eletromagnéticas e garantir precisão nos testes. Testes eletromagnéticos realizados aqui no laboratório do IPT demonstraram que um modelo de balança muito utilizado no comércio é suscetível às interferências das antenas de rádio e de TV. A diferença no peso chega a 10%. Nesse caso, o consumidor é beneficiado, pois a balança diminui o peso do produto. Para cada 3 equipamentos que vem testar aqui, pelo menos 2 deles costumam dar problema. É uma porcentagem bastante elevada. Nesta aula, 1. Conceitos iniciais. Em uma onda eletromagnética ocorrem variações de campo elétrico E vetorial e de campo magnético B vetorial, perpendicularmente entre si ao longo da onda. Nesse sentido, as ondas eletromagnéticas, diferentemente das ondas mecânicas, não necessitam de meio material para se propagarem. Esses campos elétricos e magnéticos também são perpendiculares à direção de propagação. Todas as ondas eletromagnéticas são, portanto, transversais. Observem a figura. Sentidos de propagação. Onda eletromagnética propagando-se. Repare que o campo elétrico variável E vetorial e o campo magnético variável B vetorial são perpendiculares entre si, além de serem perpendiculares à direção de propagação da onda eletromagnética. A velocidade de propagação de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo é igual à velocidade da luz nesse meio, ou seja, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Nos demais meios, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas depende da substância. Por exemplo, a luz verde propaga-se no vidro e na água com velocidades diferentes. Da frequência da onda, por exemplo, a luz azul e a luz vermelha, que possuem frequências diferentes, propagam-se na água com velocidades diferentes. Nesta demonstração usaremos um forno de micro-ondas, um balão volumétrico selado contendo vapor de água a baixa pressão, uma folha de papel alumínio e um prato comum de cerâmica. Começaremos introduzindo o balão volumétrico dentro do forno micro-ondas.
Quando ligamos, observamos que o balão se acende emitindo luz em certos pontos de seu interior. Como o balão contém vapor de água a baixa pressão, as ondas eletromagnéticas geradas no interior do forno excitam as moléculas de água, que podem oscilar e vibrar com bastante liberdade, causando a ionização do gás, tornando-o um bom condutor de eletricidade. Este estado da matéria é chamado de plasma, no qual o gás pode atingir temperaturas de milhares de graus Celsius, motivo pelo qual não podemos deixar o balão aceso por muito tempo. Além disso, ao acendê-lo, pode-se observar que aparecem regiões dentro do balão com muita luminosidade e outras escuras. Isto ocorre por causa dos nós e ventres das ondas estacionárias tridimensionais, que se formam no interior do forno. As regiões escuras são dos pontos de nós, e as claras dos pontos de ventres das ondas estacionárias. Outra experiência que ilustra a presença de ondas eletromagnéticas dentro do forno é a indução de correntes elétricas num condutor como o papel alumínio. Quando colocamos algumas tiras de papel alumínio sobre um prato de cerâmica e depois ligamos o forno, as ondas eletromagnéticas induzem correntes elétricas no papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Como as tiras são finas e com baixa capacidade térmica, elas logo se superaquecem gerando plasma, ou gás ionizado. O prato de cerâmica é usado justamente por causa das altas temperaturas. Se ele não fosse colocado sob o alumínio, o prato giratório de vidro ou a base do forno poderiam ser drasticamente danificados. Dois, espectro de ondas eletromagnéticas. As diversas ondas eletromagnéticas diferem-se pela frequência. A figura a seguir ilustra o espectro de ondas eletromagnéticas e destaca as principais. Então nós temos aqui o equilíbrio entre os dois, que é a luz branca, que é a junção de todas as ondas. Temos então energia transferida aumentando, telecomunicações, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, que são os raios X e raios gama. Olhem o espectro de cada uma dessas ondas. Observações. A energia transferida por uma onda eletromagnética depende de sua frequência. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia transferida. As radiações com frequências menores que a ultravioleta são chamadas de radiações não ionizantes, ao passo que as radiações com frequências maiores que a ultravioleta ou iguais a ela recebem o nome de radiações ionizantes, pois transferem energia suficiente para ionizar átomos ou mesmo alterar moléculas. 3. Ressonância. Ressonância pode ser entendida como um processo de transferência de energia entre dois corpos por meio de ondas ou pulsos. A fonte emissora de energia deve oscilar com uma frequência igual a uma das frequências naturais do sistema receptor. Nessa circunstância, o sistema receptor passa a oscilar com amplitudes cada vez maiores. Então veja bem, o som destruindo uma taça. Taça se quebra ao entrar em ressonância com a onda sonora emitida pela caixa acústica. Fenômenos ondulatórios, ressonância. Esta figura ilustra a mão de uma pessoa que vai empurrar uma esfera que está presa a um fio ideal ao teto. Trata-se de um pêndulo. A pessoa realizará então trabalho mecânico sobre a esfera, ou seja, fornecerá energia para a esfera, e o pêndulo passa a oscilar. Se a pessoa fornecer energia novamente no momento correto, com a frequência correta, a amplitude de oscilação do pêndulo aumenta. Quando um sistema recebe energia com uma das suas frequências preferenciais de vibração, ele entra em ressonância com a fonte de energia.
e passa a oscilar com amplitude crescente. A ressonância ocorre, então, quando fornecemos energia a um sistema físico de tal forma que a frequência do fornecimento de energia coincida com uma das frequências próprias de vibração do sistema. O sistema passa a oscilar em relação à posição de equilíbrio com amplitude crescente. Um bom exemplo da aplicação da ressonância ocorreu com a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, que foi inaugurada em 1º de julho de 1940. A ponte sempre vibrava com os ventos da região. Porém, em 7 de novembro de 1940, durante a madrugada, os ventos atingiram 70 km por hora, fazendo com que a estrutura entrasse em ressonância. Ou seja, a frequência com que o vento fornecia energia para a ponte coincidiu com uma das frequências preferenciais de vibração do sistema ponte, fazendo com que a ponte passasse a oscilar com amplitudes crescentes. Com o passar do tempo, ocorreu o afrouxamento de ligação do cabo de sustentação, e a ponte passou a oscilar ainda mais. A frequência de oscilação da ponte chegou a 14 ciclos por minuto, 14 oscilações por minuto. A partir daí, a ponte já estava condenada. Observe. Durante cerca de 1 hora, a ponte oscila. A ressonância ocorre quando a frequência de fornecimento de energia coincide com uma das frequências preferenciais de vibração do sistema. Em determinado momento, a ponte de Tacoma entra em colapso. Vamos ver alguns exemplos da aplicação do fenômeno da ressonância na ondulatória. A começar por este vídeo criado e editado por David Merania e Jim Segura. O forno de micro-ondas. As moléculas de água, em geral, ligam-se formando grupos de 3 ou 2 moléculas. Quando colocamos água no interior do micro-ondas, as ondas eletromagnéticas de frequência 2450 MHz fazem com que as moléculas passem a girar no sentido horário e anti-horário, ou seja, a molécula ligada ao grupo de 3 moléculas passa a girar porque entra em ressonância com o campo elétrico que varia da onda eletromagnética no interior do forno de micro-ondas. Em determinado momento, a molécula tem rompida sua ligação com o grupo em que está inserida. Ela transfere, então, parte da energia recebida para o próximo grupo de moléculas que se ligar, aumentando a energia térmica do sistema. E, consequentemente, observamos aumento de temperatura da porção de água no interior do micro-ondas. Então, lembre-se, trata-se do fenômeno da ressonância. A onda eletromagnética faz com que as moléculas de água entrem em ressonância, passam a girar e, em determinado momento, rompe-se a ligação e transferem energia para o próximo grupo de moléculas. Polarização. Então, onda não polarizada, diversos planos de oscilações. Onda polarizada, apenas um plano de oscilação. Então, nós temos a direção de propagação e o filtro polarizador.
A figura a seguir ilustra o espectro de ondas eletromagnéticas em uma escala que apresenta os diferentes comprimentos de onda no vácuo. Então, nós temos aqui o espectro de luz, tendência para ultravioleta e tendência para infravermelho. Aí nós temos o espectro de luz, a tendência para ultravioleta e a tendência para infravermelho. Então, raios cósmicos, raio gama, raio X, UVA, UVB e UVC, que são raios ultravioletas, têm mais tendência para seguir o espectro de luz ultravioleta. O infravermelho, radar, micro-ondas, UHF, VHF, ondas curtas, ondas médias e ondas longas, que são ondas de rádio, e frequências extremamente baixas, têm a tendência de espectro de luz infravermelho. Então, aqui nós temos o comprimento lambda de onda dessas ondas. Em relação aos efeitos biológicos, as ondas eletromagnéticas são divididas em ionizantes e não ionizantes. As primeiras recebem esse nome porque têm a capacidade de ionizar determinados átomos ou mesmo danificar uma molécula de DNA, podendo levar à formação de tumores, como os cânceres de pele, dependendo do tempo de exposição e da intensidade da radiação. Essas radiações, que podem trazer malefícios à saúde, possuem frequências maiores que as frequências da luz visível. Entre as alternativas a seguir, qual apresenta apenas radiações ionizantes? A. UHF, ultravioleta e raio-x. B. Luz azul, ultravioleta e VHF. C. Ondas de rádio, infravermelho e micro-ondas. D. Micro-ondas, infravermelho e luz violeta. E. Raio-x, ultravioleta e raios gama. Bom, vocês tentem fazer, depois nós vamos liberar o reloginho e vamos discutir. E aí, pessoal, conseguiram responder? A gente pode, então, responder nos baseando na equação fundamental da ondulatória. A frequência da onda é inversamente proporcional ao comprimento da onda. Dessa forma, como as radiações consideradas ionizantes possuem frequências maiores que as da luz visível, elas possuem comprimentos de ondas menores que os da luz visível. É o caso do raio-x, da radiação ultravioleta e dos raios gama. Então, a resposta certa é a letra E. A respeito das ondas eletromagnéticas, são feitas as seguintes observações. 1. Quando aproximamos nossas mãos de uma fogueira, percebemos a transferência de calor da fogueira para nossas mãos pelo mecanismo da irradiação. Nessa transferência está no espectro do infravermelho. 2. Em um forno de micro-ondas, os alimentos são aquecidos porque as moléculas de água presentes no alimento entram em ressonância com as micro-ondas. 3. As ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas. Indique quais estão corretas e corrija as incorretas. As afirmações 1 e 2 estão corretas. A terceira está errada, porque as ondas eletromagnéticas, elas são transversais, logo elas podem ser polarizadas. Concluímos então as discussões das atividades da aula 38. Vocês deverão ir lá no plural e fazerem as atividades propostas como mínimas e complementares. Pessoal, não deixe acumular, nós estamos no 4º bimestre. Então vamos já fazendo para a gente conseguir concluir o estudo a tempo, tá bom? Bom estudo!